Oi pessoal, olha eu aqui outra vez e hoje eu vim falando um pouquinho sobre quais alimentos devemos e quais não devemos conservar na geladeira. Então, a geladeira nos ajuda a conservar melhor alguns alimentos crus e preparados, que pode ser deteriorado rapidamente fora dela. Mas nem todos os alimentos são adequados para conservação na geladeira. Alguns tipos de frutas e verduras de fato são melhores conservados em temperatura ambiente. Outros alimentos, no entanto, devem ser mantidos no refrigerador por razões de segurança ou porque se estragariam em curto espaço de tempo. Vejamos quais são eles agora. Os alimentos que não precisam de refrigeração. 1. Cebola. A conservação da cebola não vai melhorar se você colocar na geladeira. Na verdade, se deixada na geladeira por muito tempo, as cebolas serão vítimas de umidade e tende a amolecerem. Se você precisa guardar uma cebola cortada, coloque-a na geladeira por apenas um curto período de tempo, em um recipiente bem fechado. Onde conservar a cebola? Não é necessidade de armazenar a cebola na geladeira, é melhor colocá-la no escuro, na despensa, em saco de papel ou caixa de madeira, para que evite que ela crie brotos e, se caso criarem, você pode plantá-las. A segunda é as batatas. Recomenda-se não armazenar as batatas na geladeira, porque não é de todo necessário. Além disso, a temperatura e a umidade inadequada pode afetar o sabor e a textura. É melhor colocar na despensa. Onde conservar as batatas? A regra de ouro requer que você conserve as batatas em um lugar fresco e escuro, para evitar que germine. O ideal é ter uma despensa onde guardá-la, em caixas de madeira, papelão, sacos de papel ou sacos de juta. Igualmente com a cebola, evite que as batatas criem brotos. O terceiro é o alho. O alho não é adequado para conservação em frigorífico, suscetível a ser danificado devido à umidade e se torna-se não comestível. Sua textura pode tornar-se demasiado macia e elástica, e melhor evitar conservar na geladeira. Também do alho já cortado. E onde conservar o alho? Na despensa, de preferência em saco de papel bem fechado, para que eles não criem broto muito rapidamente. As avós conservavam os dentes e cabeça de alho em recipiente de aço bem tampado. A questão é muito debatida. Algumas pessoas preferem manter o pó de café na geladeira, porque acham que a bebida vem com um gosto melhor. Neste ponto de vista, é realmente uma questão de gosto. O pó de café, contudo, tende a absorver odores, tanto que é recomendado como um desodorizante natural para ser colocado na geladeira, num copo ou recipiente, e deve ser deixado aberto. E onde conservar o café? Nesse caso, você pode optar por manter o café na geladeira, na cozinha ou na despensa, mas se for na geladeira, coloque um recipiente bem tampado para repará-lo da umidade e dos odores. O quinto é as bananas. Se você mantiver as bananas na geladeira, a sua maturação é mais lenta, então conserve na geladeira. Se o seu objetivo é esse, as bananas não pegam o sabor da geladeira, então fica a sua escolha. Mas se as bananas estiverem verdes e você quiser que elas amadureçam logo,
Coloque em uma cesta em temperatura ambiente, perto de maçãs. Por isso, tome cuidado, se você não quer que as bananas fiquem pretas em poucos dias. Não as coloque ao lado das maçãs. O sexto é o mel. O mel se conserva sozinho de maneira natural, por isso não precisa conservá-lo na geladeira, nem mesmo em vez aberto. A temperatura do refrigerador pode facilitar a cristalização de açúcares presentes no mel e alterar a consistência do produto. Ao longo prazo, pode ser difícil de remover do pote. Ao contrário, a marmelada e a geleia devem ser sempre conservados na geladeira, especialmente depois de ter sido aberta. E onde conservar o mel? Fechar bem os frascos de mel já abertos e simplesmente armazená-los na despensa ou em um armário de cozinha, de preferência no escuro, ou conforme indicado na embalagem. O sétimo é o melão. Muitos de nós temos o hábito de conservar as fatias de melão na geladeira depois de aberto, ok? Mas então é melhor conservá-lo o mais tardar no dia seguinte. Não se recomenda armazenar o melão inteiro na geladeira, porque, de acordo com algumas pesquisas, o armazenamento à temperatura ambiente ajuda a manter intacto os níveis de antioxidante presente na fruta. E onde conservar o melão? Mantenha o melão inteiro em temperatura ambiente. Coloque-o na cesta de frutas. E se ele estiver maduro, use-o dentro de alguns dias após a compra, para evitar que o estrague. E o oitavo é o pão. Nunca guarde o pão na geladeira. O ambiente do frigorífico tende a acelerar o processo de degradação deste alimento. Ele modifica a textura e o sabor. Por essa razão, se você tiver um pouco de pão de sobra que não vai consumir em breve, coloque-o no congelador. Onde conservar o pão? O pão fresco, para ser consumido em um dia, deve ser conservado na cesta de pão ou em um saco de plástico. O pão caseiro com fermento dura mais tempo. Você pode armazená-lo em um saco de papel ou enrole-o em um pano de prato seco por alguns dias. E o nono é os morangos. Se os morangos são colhidos na hora, não estrague o sabor e a textura, mantendo-os na geladeira. Tende a armazená-lo à temperatura ambiente, para consumi-lo em breve. Para durar alguns dias a mais, você pode colocá-lo na geladeira, mas o risco de formação de mofos são maiores. E onde conservar os morangos? Recém-colhido em temperatura ambiente. Um truque para colocá-lo na geladeira e durarem mais seria passá-lo em água fervente por alguns segundos antes de conservá-los em refrigeração. E o décimo produto é a maçã. As maçãs se conservam por um longo tempo sem problema à temperatura ambiente, até mesmo 2 ou 3 semanas. Por isso, não há necessidade de armazená-lo na geladeira. Use o frigorífico apenas se após o período de tempo de conservação normal você ainda quiser guardá-la. E onde conservar as maçãs? As maçãs devem ser conservadas em temperatura ambiente, na clássica cesta de fruta ou em uma caixa de madeira. Guarde-a longe de bananas para evitar que essas amadureçam muito rapidamente.
ou da fruta e vegetais, tais como o pêssego, a amêijoa, o abacaxi ou tomate, ao contrário do que muitas vezes se acredita, deve ser mantido fora da geladeira, para que amadureça sem problemas e mantenham a maior parte das suas texturas e sabores. Quanto às ervas frescas, que tendem a deteriorar-se em curto espaço de tempo, tanto na geladeira ou em temperatura ambiente, o melhor é conservá-la o mais rapidamente, usá-la mais rapidamente possível ou congelá-la. Melhor ainda se puder plantá-las e tê-las sempre à sua disposição. Agora, os alimentos que devem sempre ser mantidos na geladeira: a carne e o peixe. Mantenha sempre a carne e os frios na geladeira para evitar a deterioração. A mesma regra aplica-se aos peixes e consuma-os dentro de um par de dias no máximo. Para as carnes embaladas, veja a data de vencimento na embalagem. E os ovos? Para os ovos, o armazenamento refrigerado é recomendado, pois lhe permite manter a gema intacta por mais tempo. Na verdade, em casa não haveria grande diferença entre a conservação de ovos na geladeira ou em local fresco. Normalmente, a escolha de geladeira prevalece porque teme-se que os ovos apodreçam. Mas se você comprar os ovos e a receita pede para usar em temperatura ambiente, não os conserve na geladeira. Alguns supermercados deixam os ovos em temperatura ambiente, enquanto os outros em refrigeradores. Várias pessoas deixam os ovos fora da geladeira sem problema. O importante é sempre verificar a data de validade e tentar usá-lo o mais fresco possível. Conserve a maionese e outros molhos feitos com ovos no frigorífico, especialmente depois de terem sido abertos. O leite, o iogurte e o queijo. O leite, produto lácteo, iogurte e o queijo devem sempre ser conservados na geladeira para evitar a deterioração. Guarde na geladeira manteiga e creme de leite, especialmente após a abertura. Não se esqueça de refrigerar até mesmo os molhos que contenham leite ou produtos lácteos. Mantenha sempre na geladeira, especialmente depois de aberto, incluindo bolos, condimentos, picles, bebidas e sucos feitos de frutas e outros tipos de conservas, seja as feitas em casa ou as compradas. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha, compartilhar o vídeo. E tchau e até o próximo!